Glória a Deus. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o deserto. Quem já passou pelo deserto? Glória a Deus, amém. Quem já passou pelo deserto? Já passei por alguns desertos na vida. Quem não passou vai passar, se prepara. Eita! Então vamos lá. Isaías 43. Aliás, 40, verso 3. Diz assim: Recalculando a Rota é o nosso título hoje. Isaías 43 diz assim: Uma voz clama no deserto: Preparem o caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. No deserto. Existe uma voz que clama no deserto. De quem é essa voz que está clamando no deserto? Que lugar é esse deserto? O que é o deserto? Nós passamos por alguns desertos na vida e nós sabemos que todo crente, ele passa pelo deserto. Deus nos leva para esse deserto. Mas o que é o deserto? O que representa o deserto para nós? Deserto é um lugar de solitude. Não é um lugar de solidão. É um lugar de solitude. Onde nós estamos ali face a face com Deus. Onde o Senhor nos leva para esse lugar, para então nos falar ao coração e provar o nosso coração. Nesse deserto, o que acontece nesse deserto? Algumas coisas acontecem. É um lugar de crescimento espiritual. É um lugar que todos nós precisamos passar por esse processo de deserto para resolver algumas questões que nós não conseguimos resolver no meio da multidão. No meio da multidão há muito entretenimento, muitas vozes. Nós nos distraímos muito fácil. Ouvimos muitas vozes. Mas aí o Senhor então, Ele nos retira lá do Egito, né? E aí Ele nos faz passar pelo deserto. Nós precisamos passar pelo deserto. O deserto, ele não é um lugar geográfico. É um lugar espiritual. Que todos nós passamos. E às vezes tem mais de um deserto na nossa vida, né? Às vezes a gente passa por um deserto, é mais curtinho. Mas tem outros desertos que são maiores. Qual é o deserto que você tem passado? Talvez o deserto da depressão. Talvez o deserto da escassez. O deserto é um lugar muito quente. Um lugar que a gente julga é um lugar solitário. Mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos longe de pessoas. Deus nos tira. Quando Deus quer tratar conosco, Ele nos tira do rebanho, né? Ele nos tira. Sabe aquela ovelhinha que às vezes precisa ter um trato? Aí a gente vai lá, pega aquela ovelhinha e tira um pouquinho, afasta um pouquinho para tratar, para cuidar. Deus faz assim com a gente. Deus faz assim conosco. É no deserto que a gente é tratado. É no deserto que o Senhor nos ajuda a superar aquela perda que nós tivemos e que Deus não restitui. Alguém já teve alguma perda aí que não foi restituída? Eu já tive. Eu já perdi coisas que não foram restituídas. Nem sempre Deus restitui. A verdade é essa. O evangelho é esse. Nem sempre Deus restitui. Mas se Ele não restitui, não é porque Ele é ruim. É porque Ele tem um propósito. Ele tem algo a nos ensinar. Ele tem algo a me ensinar e algo a te ensinar. No deserto nós criamos músculos espirituais. Nós amadurecemos. Nós temos experiências com Deus. Nós lutamos ali no deserto para sair desse lugar. Mas nós precisamos passar por esse propósito de Deus, por esse processo de Deus. Então o deserto ele nos torna pessoas melhores.
Amém? Quem gosta de passar pelo deserto aí? Acho que ninguém, né? Quem gosta de passar? É difícil passar por um deserto. É muito difícil, mas é lá no deserto que nós somos tratados por Deus. E nós precisamos conhecer o nosso coração. Muitas vezes nós não conhecemos, não sabemos quem nós somos, não conhecemos o nosso coração. Aí então Deus nos tira do bando, nos tira de um lugar de multidão. Às vezes a gente está indo muito bem no ministério, a gente está, né, tá bombando, está ali, está feliz, e aí Deus nos tira. Sabe por quê? Porque nada é nosso, o ministério não é nosso. A gente não é dono de nada. A gente não tem nada. Tudo é do Senhor. Sabe que a gente precisa entregar as coisas para o Senhor? Às vezes a gente está apegado demais. E aí Deus nos tira um pouquinho assim, para ver o que está no nosso coração. Sempre digo para o Senhor: Senhor, meu ministério é teu. Tudo que eu tenho é teu. Se o Senhor quiser tirar, o Senhor tira. Eu não quero atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Não deixe eu te atrapalhar, Jesus. Pode me tirar, Senhor. Pode me tirar. Me deixa escondidinha, me deixa no cantinho. Me deixa lá, mas não deixa eu atrapalhar o teu agir. O ministério, a família, tudo é teu. Nada é meu, eu não possuo nada, Senhor. Mas isso a gente aprende quando a gente vai passando pelos desertos da vida. E é importante a gente passar pelos desertos da vida. Amém? O deserto é o lugar de tratar aquilo que nos afeta, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos inquieta, aquilo que nos faz ser orgulhosos, inchados. Deserto é um lugar de encontro com Deus. E nós precisamos nos encontrar com o nosso Deus. E é lá no deserto que Ele nos chama. Em Mateus 3, de 1 a 2, nós vamos conhecer um homem. Um homem que se chama João Batista. Do Antigo Testamento até o Novo Testamento, de Malaquias a Mateus, Deus se calou por 400 anos. Silêncio dos profetas. É isso? Silêncio dos profetas, né, pastor? Silêncio dos profetas. Profetas, Deus se calou. 400 anos sem Deus falar. De Malaquias a Mateus. Aí chega em Mateus, Deus levanta um homem que foi profetizado por Isaías. E esse homem é João Batista, um profeta que é levantado por Deus para fazer o quê? Para pregar e para preparar o caminho do Senhor, do nosso Senhor. Em Mateus 3, de 1 a 3 diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Que reino é esse? O que é isso que essa voz está falando, que João Batista está pregando? É um novo reino. E esse reino é para todos. Jovens, velhos, crianças, pobres, ricos, todas as línguas, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, todas as nações têm livre acesso a esse reino. Esse reino, ele não está restrito a um grupo de pessoas, mas esse reino, ele te dá livre acesso para quem quiser. Então João Batista, lá no deserto da Judeia, no deserto, João Batista, ele prega: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Uma pregação muito simples, mas uma pregação robusta, uma pregação forte. E essa pregação atrai pessoas. As pessoas iam até o deserto para ver João Batista pregar. Elas iam até esse profeta. Ele não tinha microfone, ele não tinha um forte grupo de louvor, ele não tinha intercessores, ele não tinha uma mídia, ele não tinha redes sociais, ele não tinha nada. Mas as pessoas iam até João Batista pela sua pregação.
no deserto da Judeia. Uma voz clama no deserto. E essa voz diz: preparai o caminho do Senhor. João Batista está anunciando a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele prega. E o que ele prega? Arrependimento. João Batista, ele prega o batismo do arrependimento. Não era apenas um banho, mas ele pregava o arrependimento. Arrependam-se, 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 porque é chegado um novo reino. O novo reino está chegando. Então esse reino, o que significa isso? Deixar a sua velha vida e começar a viver uma nova vida. Deixar os seus pecados e começar a viver uma nova vida agora em arrependimento. Deixando os pecados para trás e ter uma nova postura, um novo posicionamento. Aqueles pecados familiares, aqueles pecadinhos de estimação que nós gostamos de ter, João Batista, ele fala: arrependam-se, arrependam-se. Até hoje essa voz de João Batista, ela reverbera até os nossos dias, e ela nos chama, e ela nos diz: arrependam-se, porque é chegado um novo reino. É chegado o reino de Deus. Batismo de arrependimento. Era isso que João pregava. E aí ele começou a pregar, e as pessoas começaram a ir ao deserto, e isso começou a incomodar muita gente, porque João Batista era um tanto esquisito, né? Ele era nazireu, ele não tomava vinho, ele tinha os cabelos compridos, enfim. Mas ele era muito esquisito, né? Para as pessoas da época, para os padrões da época. Imagina hoje em dia, um homem que prega no deserto, um homem que come gafanhotos e mel silvestre, um homem que se veste de camelo e usa um cinto e fala: se arrependam. Porque é esquisito a gente falar Encham isso, esses né? potes com As água. pessoas, o mundo diz: que pregação esquisita de arrependimento. Não, peraí, não precisa pregar isso. Prega só coisa boa. Só passa a mão na cabeça. Só prega coisinha leve, mamão com açúcar. E a gente pula e acha legal. Pregação de vitória, de bênção. Vai dar tudo certo. Às vezes não dá tudo certo. E está tudo bem. Sabe por quê? Porque Jesus é suficiente. A pastora Sulamita, ela sempre me ensina isso. Jesus é suficiente na dor, na tristeza, aonde quer que estejamos, na escassez, na alegria, na provação, no deserto. Ele é suficiente. Ele é suficiente. É isso que João Batista pregava. E aí esse homem, vestido com essa roupa, pregava e começou a chamar a atenção dos curiosos. E aí o que aconteceu? Os fariseus, os religiosos, eles estão até hoje entre nós. Os fariseus religiosos, eles começaram a se preocupar. Opa, peraí. Alguém pregando no deserto, com uma roupa esquisita, uma linguagem esquisita, comendo uma coisa esquisita e falando uma coisa esquisita. Arrependimento? Não, peraí, também já é demais. Essa palavra é muito esquisita. E aí o que eles fizeram? Eles foram lá com suas roupas finas, com os seus mantos, os filactérios, né? Que eles enrolavam nos punhos, nos seus braços. E seus trajes, porque eles eram tão estudiosos, eles conheciam tanto a lei, eles conheciam tanto a palavra. E eles foram lá para averiguar, para ver o que estava acontecendo. E assim vai acontecer conosco. Quando a gente lá no deserto, que as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer assim: ih, fulano está no deserto. Ih, agora já era. Está no deserto? Está na luta. E tem gente que se alegra quando estamos na luta. Mas aí lá no deserto, em vez da gente morrer no deserto, porque Deus nos tira do deserto, Deus nos sustenta com maná no deserto, Deus cuida da gente no deserto, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer assim: que esquisito. Ele veste diferente, fala diferente, tem uma linguagem diferente, tem umas roupas muito simples, né? Umas roupas muito assim, não é roupa de marca, não são roupas
finas, chiques, não tem estilo, não é muito estiloso. A pregação pobre, pregação parede preta, muita gente, muito barulho, calça apertada, como diz o nosso pastor, né? Muito barulho, povo esquisito. Aí os religiosos, eles se preocupam, porque quando eles começam a ver essa pregação de arrependimento, eles se preocupam. E eles vêm ver o que está acontecendo. E sabe o que João Batista fala para esse povo? João Batista fala assim, vamos começar lá no 7, diz assim: e vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos, pois frutos de arrependimento, dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Aleluia! Aí vem os religiosos, fariseus, nos apontar e dizer: o quê? Como assim? Essa é improvável, esse é improvável, esse não sei o quê, aquele não sei o quê. Como assim? E aí João Batista se levanta dizendo: raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Se arrependam também. Se arrependam, porque também há lugar para vocês no reino dos céus. Se arrependam também. Não julguem, não critiquem, mas se arrependam, porque há lugar para todos. E aí eles vendo que eles não conseguem desestabilizar João Batista, eles não conseguem afrontar João Batista, porque João Batista estava cheio do Espírito Santo. João Batista era um homem que falava pelo Espírito Santo, era um profeta de Deus. Eles vendo isso, o que eles fazem? Começam a causar divisão, começam a causar competição, porque é isso que o religioso faz. Ele não consegue fazer, mas ele começa a trazer divisão, competição para o corpo. Olha lá, fulano prega melhor que ciclano. O que eles falaram? Jesus batiza mais do que você, João. Jesus também batizava. E eles começaram então a tentar colocar um contra o outro. Mas João Batista era um homem tão cheio do Espírito Santo que ele não ligou para isso. Mas é isso que faz os religiosos. Eles começam a comparar. Fulano canta melhor que ciclano. Fulano faz melhor que não sei quem. Mas nós não somos desses que ficam trazendo divisão, que ficam trazendo competição, que ficam apontando quem é melhor, que ficam apontando, porque aqui não se trata de quem é melhor, porque já tem o que é melhor. Aqui não existe competição entre nós. Aqui existe o Espírito Santo, e é Ele quem faz e usa quem quer, da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, porque cada um tem sua graça e Ele se derrama em nós. E nós precisamos entender que o Espírito Santo é quem faz, e Ele usa cada um de nós. Então, esse papo da religiosidade, que começa a falar assim: que esquisita essa palavra, que esquisito esse irmão. Irmãos, não é pecado ser esquisito. Se te chamar de esquisito, tudo bem, não tem problema. Na Bíblia não fala assim, ó, ser esquisito é pecado. Não é. Sabe o que é pecado? Não se arrepender. Pecado é não ter um coração contrito, quebrantado. É ter um coração duro, isso é pecado. É ser orgulhoso, é se achar melhor que os outros, isso é pecado. Então, se começarem a te chamar de esquisito, não tem problema. Sabe por quê? Porque você é curado. Você sabe quem é o seu pai. Você sabe quem você é. Você sabe quem é a sua identidade. Você é filho de Deus. Se te chamar de esquisito, não tem problema. A gente é esquisito mesmo e a gente não liga para isso. E tá tudo certo. Tá tudo bem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. João Batista, ele prega o batismo para o arrependimento. O que é o arrependimento? É a conversão. O que é a conversão? É eu estar andando por um caminho, e aí eu recebo essas boas novas, recebo a palavra do reino, ouço essa palavra, então o meu coração se quebranta e eu mudo a rota.
e eu vou para o caminho oposto que eu estava indo. Eu deixo tudo para trás. Sabe quando a gente pega o carro, que a gente vai para um lugar e que a gente às vezes se perde? Eu sou dona de me perder, meu Deus do céu, misericórdia. O meu GPS não tem GPS, nasci com o GPS estragado. Tem alguém que se identifica aí, misericórdia? Nem levanta a mão, gente, não vale a pena. Então, mas eu confesso, eu tenho problema, e daí eu tenho que andar com GPS. E aí eu me perco mesmo com GPS. Daí isso aqui acontece, tem aquela mulher que fala lá, ela fica o tempo todo falando para mim assim, recalcule a rota. Recalcule a rota. Recalcula a rota, Marisa. E lá vou eu de novo, então, até encontrar o caminho certo. Sabe que Isaías, lá em Isaías, tem uma palavra que diz assim: por aonde você andar, sempre haverá uma voz atrás de você, dizendo, esse é o caminho, siga-o. Esse é o caminho, siga-o. É o GPS de Deus. Quem é o GPS de Deus? O Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre atrás de nós. Recalcula a rota. Epa, não vai aí não, recalcula a rota. Daí você vai para lá, opa, não vai aí não, recalcula a rota. Muda a tua maneira de viver, abandona esses pecados, deixa isso para lá. Não faz isso, não fala assim, não usa essa roupa, não fala, não vai. Aleluia, glória a Deus. Recalcula a rota, meu irmão, recalcula a rota. Deixa esse pecado aí que está te matando e está te fazendo ficar mais tempo no deserto. Já era para você ter saído do deserto, você continua no deserto, por quê? Sabe que o povo de Israel, quando foi tirado do Egito, quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, Ele levou para um deserto, né? Ele libertou o povo de Israel das mãos de Faraó, lá do Egito. E Ele levou o povo para o deserto. Para quê? Levou para provar o que tinha no coração do seu povo. E lá no deserto, eles ficaram por 40 anos, perambulando pelo deserto, andando pelo deserto. Em 11 dias eles poderiam ter passado pelo deserto. Em 11 dias. Eles poderiam ter atravessado o deserto em 11 dias a pé, mas eles ficaram 40 anos rodando no deserto, porque eles não ouviram o Senhor, não quebrantaram o coração, não se arrependeram, mas eles murmuraram. Eles murmuraram contra Moisés, contra um homem que Deus usou para tirá-los do Egito. Eles murmuraram contra Moisés. A palavra diz que eles desobedeceram. Eles provocaram a Deus. Provocaram a Deus. Eles tinham idolatria dentro do seu coração. E tudo isso foi saindo para fora. No deserto, Deus foi provando o coração deles. E por 40 anos eles ficaram ali sendo provados. E lá em Deuteronômio 8, a partir do 2, ele diz assim, Deuteronômio 8, ele diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Aleluia! Então o povo ficou por 40 anos sendo tentado, sendo provado no deserto. E ali, durante 40 anos, eles murmuraram. E eles não entraram na terra prometida. E Deus falou a Moisés. Deus disse a Moisés: esse povo é obstinado, Moisés. Esse povo é teimoso. Esse povo é de dura cerviz. O que é dura cerviz? Eu fui pesquisar. E dura cerviz é o seguinte: dura cerviz nunca dobra o pescoço ou a nuca em reverência ou submissão, é orgulhoso.
não se submete. Não se submete ao que Deus está fazendo. Sabe, às vezes a gente quer resolver todos os problemas, a gente quer ser o fiscal da igreja, o fiscal da obra. A gente quer resolver tudo por zelo ao Senhor. Às vezes a gente está se metendo. Deus é o dono da igreja, Jesus é o dono da igreja, Ele sabe o que Ele faz. Então nós não temos que ficar preocupados com o que está acontecendo, com o que deixou de acontecer. Deus está no controle, amém? Você crê que Deus está no controle? Que o Espírito Santo está nessa igreja, que o Senhor Jesus cuida, que Ele é o cabeça da igreja, que Ele é o bom pastor da igreja? Então nós não precisamos ficar preocupados, insubmissos. Vamos fazer aquilo que o Senhor colocou no nosso coração, aquilo que foi determinado pela liderança, pelos pastores para fazer. Aí agora eu pergunto para vocês, somos melhores que esse povo? Você se acha melhor que esse povo? Que murmurou, que foi provado e não foi aprovado? Será que somos melhores? Nós somos muito bons em falar, em julgar, em apontar, em dizer: o povo passou 40 anos no deserto porque murmurava. E nós? Misericórdia, Senhor. Quantas vezes murmuramos contra aqueles que Deus colocou sobre nós? Quantas vezes falamos mal da liderança ou dos pastores, aqueles que Deus levantou para colocar sobre nós? Quantas vezes julgamos, criticamos? Quantas vezes murmuramos? Não somos melhor que esse povo. Não somos melhor do que eles. Precisamos aprender a ser humildes. E nós precisamos reconhecer o nosso erro, reconhecer nossos pecados, reconhecer, pedir perdão, falar: Senhor, eu errei, eu pequei, me ajuda, Senhor, eu assumo que eu errei, que eu falhei, e eu preciso aprender. E lá no deserto, quando nós falarmos para o Senhor isso, então o Senhor, Ele nos tira do deserto. Então, meus irmãos, não fuja do deserto. Não fuja dos processos da vida. Não fuja dos processos que o Senhor tem para cada um de nós. Todos nós passamos pelo deserto. Jesus também passou pelo deserto, você lembra? Jesus, ele fez um jejum de 40 dias e 40 noites. E então ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus precisava ir para o deserto, passar pelo deserto? Não. Ele não precisava. A palavra diz, lá em Hebreus, fala que ele foi tentado em todas as coisas, mas nunca pecou. Mas ele também foi para o deserto. O Espírito o levou para o deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. Ele foi tentado, mas ele não pecou. Existiu um homem que foi dado uma ordem para ele também, que ele foi para o deserto. Filipe era um homem da igreja do Novo Testamento. Lá em Atos dos Apóstolos fala que Filipe, o ministério de Filipe estava bombando. Filipe estava fazendo sinais, prodígios e maravilhas. Aliás, o Espírito Santo através de Filipe estava fazendo. Ele curava, ele libertava. O ministério dele estava a milhão, era extraordinário. E chega um anjo e diz assim para ele: Filipe, larga tudo e vai para o deserto. Muitos de nós diriam assim: opa, peraí, essa voz não é de Deus, né? Tá tudo certo, meu ministério está bombando, tá tudo bem, Senhor. Olha só, estou curando, Jesus está me usando para curar, para libertar multidão, tá tudo certo, eu estou aqui, né? E vem essa voz não pode ser de Deus. Mas ele tinha intimidade com Deus e ele conhecia a voz de Deus. O que ele fez? Largou tudo e foi para o deserto. Chegou no deserto, então ele encontrou um homem que estava numa carruagem, um etíope, eunuco, e ele estava lendo o livro do profeta Isaías. E quando ele lê o livro do profeta Isaías, chega Filipe, se assenta ao seu lado e diz assim: tu entende o que tu está lendo? E ele fala: como eu entenderei se ninguém me explica? Não tem ninguém aqui. E aí então Filipe explica essa palavra para ele. E aparece água no deserto. Vocês já viram o deserto com água? E aí
o etíope eunuco, ele fala assim: tem uma água aqui, o que me impede de ser batizado? Prontamente ele foi e batizou o eunuco. Imediatamente após o batismo, Filipe sumiu. Foi arrebatado e foi levado para outro lugar, onde ele continuava pregando, onde ele continuava ministrando, onde ele continuava o ministério dele. Então Deus levou o Filipe, Deus deu uma ordem, ele obedeceu. Quando Deus te der uma ordem, quando Deus te falar, para tudo, para. Quando Deus te falar, faça, faça. Mas não faça coisa da sua cabeça. Mas é importante nós conhecermos a voz do nosso Senhor. Então ele obedeceu essa voz, ele foi, fez, cumpriu o propósito, e imediatamente Deus o arrebatou. Ele foi arrebatado e foi levado para outro lugar. Tem uma intercessora aqui da igreja, uma mulher muito usada por Deus, muito fiel, uma mulher que se dedica à obra, à intercessão. Sempre que que nós a chamamos, ela está ali, ela cumpre as escalas, ela é comprometida com a obra, é uma mulher de Deus, está sempre orando, ministério bombando. Ela estava muito feliz e ela chega para mim e diz assim: pastora, Deus me pediu 2 meses para mim parar tudo e não fazer nada. E agora? O meu coração está queimando, está doendo, mas eu preciso obedecer a voz do Senhor. Falei: amém, se Deus te falou, quem sou eu para falar não? Ela ficou 2 meses, porque Deus queria falar com ela. 2 meses ela parou. E aí então ela obedeceu a voz do Senhor e imediatamente ela voltou a estar a milhão, vivendo o propósito de Deus. Ela foi para o deserto, foi para um lugar de solitude. Deus falou com ela, Deus alinhou o coração dela ao coração dele. Deus falou o que precisava, Deus mostrou coisas para ela, Deus trouxe coisas à tona que ela não sabia que tinha no coração dela. E aí então ela volta, e volta com tudo. Glória a Deus, aleluia. É assim mesmo, meu irmão. Para encerrar, eu quero lembrar de um homem aqui. Existia um homem que ele fugiu para o deserto. Esse homem fugiu para o deserto. Esse homem, nada mais, nada menos do que Elias. Elias fugiu para o deserto. Elias era um homem que orava e o céu se fechava. Ele orava de novo e o céu se abria e a água se derramava e chovia. Depois ele orava e o fogo descia. Glória a Deus. Ele era um homem que orava e Deus respondia às orações de Elias. Um homem, um profeta muito usado por Deus. Esse homem, após ele orar e Deus derramar fogo do céu, mandar fogo do céu, ele fica com medo porque ele é ameaçado por Jezabel. Porque 450 profetas de Baal foram mortos ao fio da espada. Então Jezabel se levanta contra ele e ele fica com medo, porque ele é um homem e ele foge para onde? Para o deserto. Elias, um homem que conhecia Deus. E aqui, eu fiquei meditando nessa palavra e o Senhor me falou: filha, sabe por que ele fugiu para o deserto? Porque ele tinha intimidade comigo. Porque ele sabia o Deus do deserto. Ele sabia quem que ele ia encontrar no deserto. Ele sabia para onde ele estava indo, que ele não estaria sozinho, que eu estaria com ele. Por isso ele fugiu para o deserto. Por isso ele ficou lá e clamou ao Senhor. E o que aconteceu? Um anjo levou pão e água para Elias. Sempre quando você estiver no deserto, quero te dizer que o deserto não é lugar de morte. O deserto é lugar de provisão, é lugar de pão do céu, é lugar de água, é lugar onde o Senhor vai manifestar a sua glória, é o lugar onde o Senhor vai te dar provisão, é o lugar onde o Senhor vai se manifestar a teu favor, é o lugar onde você vai andar por fé, é o lugar de encontro com Deus, é no deserto. Não fuja dos desertos, porque é lá no deserto que Deus vai abrir um oásis. Deus vai trazer uma fonte para você. E Deus vai trazer o pão do céu. Pão do céu, que é Jesus, vai trazer para você. E é no deserto que nós precisamos
quebrantar o nosso coração. Mas o quebrantamento, ele vem através do arrependimento. Porque o arrependimento, ele traz o quebrantamento. O quebrantamento, ele traz intimidade. E a intimidade, ela gera santidade. E a palavra diz que sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então, no deserto, é um lugar onde nós precisamos passar para ser tratados por Deus. Para ser consertados por Deus. Ninguém vai morrer no deserto. Você vai ser alimentado por Deus. E eu quero encerrar com uma palavra que está lá em Hebreus 3, do 7 ao 13, que diz assim essa palavra. Aleluia, Senhor. Tu és bom, Jesus. Tu és bom, tu és bom. Hebreus 3, do 7 ao 13, diz assim. Para nós essa palavra, igreja. Portanto, como diz o Espírito Santo. Quem diz? O Espírito Santo. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram e me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja entre qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros. Tem uma versão que fala que fala de um coração perverso, que não haja entre vós um coração perverso. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós endureça pelo engano do pecado. O pecado nos engana. Então que nós possamos permitir que o Senhor nos leve para o deserto. Nós precisamos passar pelo deserto. Nós precisamos entender que o deserto é lugar de tratamento de Deus. É lugar onde eu vou me conhecer. É lugar onde eu estarei ali, face a face com o Senhor. Ele vai dizer: minha filha, alinha isso, alinha aquilo. Nós precisamos reconhecer e entender o processo que nós estamos passando. Qual o processo que você está passando? Talvez um processo de aridez, de sequidão, de dificuldade. É o seu deserto. Mas o Senhor está com você. Quero que você fique em pé agora. Se coloque de pé, igreja. É um lugar sobre Jesus.